Graça e paz, amados, como é maravilhoso começarmos uma semana olhando para a palavra de Deus. E essa semana queremos andar na última mensagem pregada aqui na igreja, chamados segundo o seu propósito. Queremos começar falando sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida. Muitas pessoas fazem e andam em tantos lugares, fazem tantas coisas para descobrir o seu propósito. E quando tem coisas tão sérias como essa, nós não precisamos sair quebrando cabeça, pensando, né? Nós precisamos somente olhar para a palavra. A palavra revela a vontade de Deus e o propósito de Deus. Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente pensa assim, eu vejo muito ser usado esse versículo para todas as pessoas. Não. Tem coisas que realmente não é para todos, porque aqui define um grupo de pessoas. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um grupo de pessoas que ama a Deus e as coisas que acontecem cooperam para o bem dessa pessoa. Agora, ele continua, daqueles, falando novamente de um grupo de pessoas que são chamados segundo o seu propósito. Então, duas questões a entender aqui. Um grupo de pessoas que é classificado como um grupo que ama a Deus, e esse grupo é chamado segundo o seu propósito. Então, os que amam a Deus têm um chamamento para viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É só continuar lendo o verso 29. Portanto, os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus, que aqueles que amam a Deus recebam esse chamado, ouçam esse chamado, né, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que imagem é essa? Que imagem do seu Filho? Será que a gente vai ter a aparência física de Jesus? Não, não é esse tipo de imagem. Imagem aqui significa a mesma expressão moral e espiritual, a mesma expressão de amor e graça. Então, são ações, né, e reações conforme a pessoa de Jesus. Então, nós fomos chamados, recebemos um chamamento para viver um propósito, mas somente aqueles que amam a Deus, para viver um propósito que é fazer parte da família de Deus, ser filho de Deus, irmão de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Quando a gente não entende isso, e a gente fica catando, procurando propósitos, achando que propósitos são ministérios, a gente pode se frustrar muito. Existe um propósito central. Romanos 8, 29 vai falar desse propósito, de nós sermos conforme a imagem de Cristo, agirmos como Jesus, pensarmos como Jesus, vivermos como Jesus. Aquele lance que Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e quando Jesus foi preso, ele estava lá no pátio lá e as pessoas chegavam para ele e diziam, mas você se parece com Jesus? Você fala como Jesus? Você anda como Jesus? E ali Pedro negou 3 vezes. Esse é o propósito de Deus, que nós venhamos a nos parecer com Jesus na forma de andar, na forma de abraçar, na forma de manifestar a presença de Jesus na nossa vida. Que Deus realmente nos capacite, né? Porque há um chamamento para sermos conforme a forma, né, com a forma de Cristo Jesus. Que a forma de Cristo Jesus nos contagie à medida com que andamos com Ele, à medida com que vivemos com Ele, à medida que convivemos com Ele. Que Deus te abençoe, que essa semana você possa ser a imagem de Cristo, andando por onde quer que você andar. Deus te abençoe.